Você pode se assentar, você que está em pé. Que louvorzão gostoso, hein? Eita, agora ó. Por isso que eu estava te alugando tanto para você cantar, viu? Tava com saudade de ouvir você cantar, meu amigo. Bênção demais. Vamos juntinho aqui na palavra. Esse pessoal abençoado também aqui do kart, né? Eu lembro que a minha esposa, ela tem muito medo de dirigir. Ela tem. E aí um dia eu fui andar lá no kart lá e levei ela junto sem ela saber que ela ia dirigir. E aí eu cheguei lá, olhei para ela e falei assim: então, você vai correr hoje. E ela olhou para mim e falou assim: eu não vou. Eu falei: vai? Ela falou: eu não vou. Eu falei: claro que vai. E aí eu tenho a foto dela andando de kart, se divertindo. Né, linda? Quer que eu compre um kart para você agora, né? Aí eu falo assim: eu não vou. Aí eu que choro para comprar, porque é caro o bichinho, né? Mas é bom demais esse ministério abençoado que está só crescendo aqui na nossa igreja. Você tem que seguir eles no Instagram, acompanhar. Cada competição tem sido maravilhoso, né? E se puder, vai lá torcer, vai lá estar juntinho, que é muito legal. É bom demais. Deixa eu ver aqui o meu músico especial aqui, que faz um xererezinho no fundo aqui, enquanto a gente fala lá. Continua o mesmo preço ainda ou tá mais caro para tocar? Tá subindo um pouco? Tá bom. Então nós vamos acertar. Vamos lá, gente. Semana passada a gente estava falando sobre Deus, que Deus está aqui. Se você assistiu durante a semana, se você estava aqui, se você está ouvindo esse sermão agora, quiser acompanhar, segue no nosso canal, porque a gente crê que Deus está aqui, a gente crê no agir de Deus e crê que o agir dele é algo tremendo na nossa vida. E hoje eu queria falar uma coisa para você. Quando a gente fala de Deus, o que a gente lembra? O que mais vem na sua mente quando a gente fala de Deus? Tem gente que talvez vai lembrar de um trono, um Deus, vai lembrar de um trovão, vai lembrar de alguma coisa assim, né? Tem gente que lembra da soberania dele. Mas se a gente perguntar, a maioria das pessoas vai lembrar que Deus é amor. Isso é uma coisa que não sai da minha mente de forma alguma. É sempre lembrar que Deus é amor, que Deus ama a gente. E aí a gente tem dado aí uma caminhada e ouvido, e o pessoal tem pregado muito sobre o amor, tem dado divergências, né? Nunca a gente imaginou que pregar sobre o amor pudesse gerar tanta individualidade sobre o pensamento das pessoas. Mas a Bíblia é muito clara quando ela fala sobre o amor de Deus. Abre lá sua Bíblia comigo, 1 João, capítulo 4, versículo 8. 1 João, não é o João lá de Mateus, Marcos, Lucas, João, não, é mais para o fim da Bíblia. Tem Pedro, João. É o primeiro desses 3 Joãos aí que a gente vai ler hoje. Você sabe qual é o menor livro da Bíblia? É 2 João. 2 João, que vem depois, é o menor. Então se alguém perguntar para você se já leu um livro da Bíblia, em aí 12, 13 versículos você lê, você vai falar: eu já li um livro, né? Vai dizer que a lição de casa está feita, né? Qual é o maior livro da Bíblia? É o livro de Salmos. Eu desafio você a ler o livro de Salmos e falar assim: eu já li o maior livro da Bíblia, tá? Isso quando você não pode olhar e falar assim: eu já li a Bíblia toda, e cada vez que eu leio é algo transformador na minha vida. Se você ler o livro de Salmos, que é tão grande, vai ser algo abençoador para a tua vida. Mas tenha certeza, se você ler o livro de 2 João, que é o menorzinho, Deus vai falar muito com você também, tá? Vamos lá, 1 João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Vamos lá juntinho comigo. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. É tão legal a gente pensar nisso, sobre esse amor de Deus. Mas como será que é esse amor? Porque quando eu penso, se Deus está aqui, eu penso que Ele me ama, porque eu sou um pecador miserável, né? E a gente sabe disso. E eu falei: Ele ainda se importa comigo? Ele se importa. Mas a gente precisa olhar uma coisa interessante. A gente precisa entender que esse amor de Deus, ele é verdadeiro para comigo. Mas o nosso amor é verdadeiro? Você ama de verdade? Quando eu era criança, eu lembro que eu estava no prezinho. E lá no prezinho,
tinha o que, uns 5 anos mais ou menos, deve ser por aí. E tinha uma menina, né? E a gente, quando é homem, a gente é bobo desde pequeno, né? E essa menina que ela caminhava ali e morava na rua de trás de casa e passava com a bicicletinha dela, às vezes andando com a irmã na frente de casa. E eu olhava para ela e falava assim, cara, essa menina é linda. E olha só que tonto que eu fui. Uma vez a irmã dela parou e umas amiguinhas assim na frente e falou assim, você que é o namorado dela. Nem entendi o que era isso. E eu olhei e falei assim, eu era mesmo. E aí a gente estava lá, nesse prézinho, eu não lembro o nome dela, não tenho mais nenhum vínculo com ela, ainda não faz mais parte da minha vida, não sou o namorado dela, nunca fui, tá? Criança, coisa de criança, criança você sabe como é, né? E aí o que aconteceu? A gente estava no parquinho, as crianças, e a gente fica pensando na ingenuidade das crianças, mas criança não é ingênua não, se naquele meu tempo de bobo já tinha umas coisas assim, imagina hoje como é que a molecada tá, né? E um menino olhou para mim e falou assim, ela é sua namorada? Eu falei, claro que é. Ele falou assim, você é tua namorada, então dá um beijo nela. Como assim, né? A gente se olhava na sala, estudava na mesma classe, morava na mesma rua praticamente. E aí eu fui andando até um negócio que chamava gangorra. Talvez o pessoal não sabe hoje, que a gente sentava e ela estava lá sentada, bonita na gangorra, subindo, descendo e lá brincando. E eu fui bem do lado, parei ela, peguei ela pelo braço e dei um beijo no rosto dela e saí correndo. Fui embora correndo. E aí os caras olharam lá, a molecadinha do lado, né? Eu acho tremendo isso, era na cidade de Paulínia, eu lembro ainda onde eu estudava. E sabe o que aconteceu? No outro dia estava chovendo muito, mas chovendo muito. E eu estava lá, no meu prézinho em pé. E de repente eu vi ela chegar com uma botinha galocha, um guarda-chuvinha. E ela veio subindo e bateu um vento e o guarda-chuvinha dela fez assim, ó, fechou, sabe? Aquele guarda-chuva traiçoeiro que fecha para o lado ao contrário. Inclusive inventaram agora que abre ao contrário, né? Para não ter esse problema. E eu peguei o meu guarda-chuvinha e corri para ajudar ela. Por quê? Porque eu era o namorado dela. E quando eu fui chegar pertinho dela, ela pegou aquele guarda-chuva quebrado. Mas ela deu tão forte na minha orelha, mas tão forte, que eu caí em cima de um monte de roseira que tinha do lado, assim, ó. E eu lembro que eu caí de costas na roseira, eu levantei e vi ela indo embora, aquele negócio doendo no meu ouvido. Peguei o meu guarda-chuvinha que estava e fiquei quietinho e foi embora. Ali eu vi que o amor dela não era verdadeiro por mim. Quantas vezes na nossa vida, né, a gente vive coisas que a gente acredita que é verdadeiro, que a gente acredita que a gente está certo. Tanto se fala que Deus é amor, que a gente para e fala assim, puxa vida, então como é que é esse amor? A Bíblia vai citar para a gente 3 exemplos de amor. O primeiro que a Bíblia fala é o eros, né? Já expliquei várias vezes para vocês. O eros é o amor que só pensa em si mesmo, só pensa na própria felicidade, no próprio prazer, que algo seja bom para você. E esse é um amor comum entre a gente. A gente pensa muito em nós, e somente em nós. Mas existe um outro amor que chama-se filéu. É conhecido como o amor exigente. Eu te amo, mas tenho uma condição. Para que eu te ame, preciso que você faça isso, preciso que... Ou seja, você pensa na pessoa, mas você pensa em si mesmo. E aí existe uma terceira forma de amor na Bíblia, que é o amor ágape, que é o amor de Deus. É o amor incondicional. É o amor que não pede nada em troca. É o amor que é, eu te amo e não me importa. Eu te amo porque eu quero. Para a gente poder entender isso, a gente precisa olhar para a Bíblia, porque esse amor ele pertence a Deus. É a forma que Deus age. É a forma que Deus olha para nós. Olha que interessante. E se a gente quiser viver esse tipo de amor, porque o eros a gente vive, o filéu muitas vezes a gente ama, mas tem uma condição para a gente amar. E para viver esse amor ágape? Se Deus está aqui e Ele me ama, eu preciso entender esse amor. Eu preciso olhar e falar assim, puxa, é muito mais do que eu penso. Não é aquele amor só que Deus me dá aquilo que eu preciso, Deus faz aquilo que eu quero, Deus move aquilo na minha vida que está me fazendo mal, Deus leva embora aquela pessoa que eu não gosto. Não é assim. O amor de Deus, ele é um amor transformador.
Ele vem para fazer bem a sua vida, para levar embora o que você não precisa. E se aquilo que você não precisa, você queria? Já falei para vocês que se Deus desse tudo aquilo que a gente quer, seríamos cheios de coisas que não precisamos, não é verdade? Como a gente acha que precisa das coisas, e depois que a gente tem, a gente para e fala, eu precisava mesmo disso? Você vai lá e compra uma coisa e parcela em 12 vezes. Quando chega lá na 9ª vez, você já está assim meio, quando acaba esse negócio? Não vai chegar ao fim nunca. Às vezes já quebrou, já estragou, e aquilo que você queria tanto está lá jogado num canto. Olha só, vamos conhecer um pouco desse verdadeiro amor, tá? Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama a Deus, como a gente leu ali, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que todos nós pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim os amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor será aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor de Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Repete de novo aqui, ó. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe um castigo. Aquele que tem medo não está se aperfeiçoando no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Olha aí, cumprido o negócio, mas não para de falar o como amar. Se a gente pensar na relação, quem é casado aqui? Levanta a mão. Olha aí a galera que é casada aí. Quem não é casado? Quem está muito afim de casar? O povo está desanimado em casar, ó. O povo está devagar. Ô povo de Deus, tem que casar, gente. Todas as coisas que Deus faz. Deus cria todo o universo, cria o mundo, cria os peixes, as aves e tudo. E viu Deus que era bom, está lá em Gênesis. Quando Deus cria o homem, e viu Deus que era bom, e viu Deus que não era bom que o homem permanecesse só. Então lembra de uma coisa, Deus não fez você para ficar sozinho ou sozinha, né? Tem que procurar bem, vai se enroscar com qualquer traste aí, né? Pelo amor de Deus, mulherada aí, ó. Casar com homem para você ter que pagar as contas, o negócio complica a vida, né? Não é verdade? Mulher quer ser cuidada, né, Marina? Né? Já falei para você, Marina, se arrumar o cara, lembra, casa na praia, barco, disponibilidade para liberar para a gente pescar, entendeu? Churrasqueira, essas coisas são importantes para homem, tá? O restante você depois avalia. Mas olha só, quando a gente fala nessa relação casal, a gente pensa meio no amor assim, né? O que a pessoa pode me oferecer? Tem uma condição. Para que eu ame, eu quero que seja assim, que tenha essa forma, que seja desse jeito, que ele entre na igreja montado num cavalo branco e desça e peça a minha mão. Mais ou menos assim que a mulherada pensa? Não, lógico, mas a gente cria assim. Rapaziada tá ali sentado e fala, cara, a mulher perfeita da minha vida, o pai dela é dono de uma concessionária da Porsche, e ele vai me contratar para testar os carros todo dia, né? A gente às vezes viaja, lógico, mas olha só uma coisa interessante. Às vezes é o filéu que a gente exercita o tempo todo. E aí existe um egoísmo maior. É aquele cara que fala assim, eu preciso casar para alguém cuidar de mim. Estou cansado de lavar minha roupa, fazer minhas coisas.
Não aguento mais cozinhar, não aguento mais ficar sozinho. Esse inverno de Curitiba é muito frio. Quero alguém para me dar um abraço. Nem minha mãe vem mais me dar um abraço. Preciso arrumar alguém. Esse é o amor eros, é o mais egoísta de todos. Olha só, para a gente entender esse amor de Deus, a gente precisa olhar para 1 João 4. Vamos pegar ali desde o 7. Ele vai falar assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. O que isso quer dizer para a gente? Aceitação. Primeiro, olha para você e fala quem você é diante de Deus. Se você olhar diante de Deus e falar: cara, oh Deus, eu sou miserável do miserável, Senhor, mas mata aquele cara que fez mal para mim, Senhor. Eu sou o cara mais terrível do universo, Senhor, tem piedade de mim. Mas Deus, leva embora aquela pessoa que eu não gosto. Às vezes é assim as nossas orações. A aceitação, ela vai trazer 2 pontos. Primeiro, precisamos reconhecer que somos pecadores e somos falhos. Mas precisamos reconhecer que precisamos ser transformados por Deus. Se a gente olha para esse amor de Deus como um coitadinho, Deus vai continuar te amando. Mas espera aí, esse amor é em vão? Então não é um amor incondicional. Então eu estou olhando com o meu eros, eu estou olhando com o meu filéu para Deus. Eu quero que Ele me ame. Quando a gente se relaciona com alguém, às vezes é isso, a gente quer que o outro ame. E eu falo uma coisa para você, tá? Se um dia você estiver se relacionando com alguém, não o pessoal que está casado aqui, lógico, já está tudo resolvido e certinho. Você que está sozinho, e você olhar para uma mulher e falar assim: Deus mandou eu cuidar dela. Deus mandou eu dar minha vida por ela, mandou eu cuidar dela. Aí você começou a pensar em algo justo para casar. Você, mulher, que vai olhar e falar assim: ai meu Deus, você mandou eu cuidar dele. Eu orei tanto. Eu falei tanto com o Senhor, eu jejuei. Eu pedi para você mandar alguém, mas tá bom, Senhor, eu vou cuidar dele. Se isso vier no teu coração, é que Deus quer que você cuide dele, tá? Não é os bens materiais, não é essas coisas que vai fazer a tua vida, não é o porte físico, não é se o cara é legal, se não é legal, é Deus falar com você, tá bom? Mas olha que interessante, essa aceitação aqui, se a gente olhar 1 João 4,19, nos amamos, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então peraí, esse amor de Deus, Ele primeiro me amou para que eu amasse. Então eu preciso olhar assim para o próximo. Lembra que tem 3 tipos de amor, estamos falando do amor ágape, não do ágape, não do eros, tá? Não é olhar e falar assim: ai, Deus mandou eu amar você. Não, estamos falando daquele amor que você fala assim: Deus mandou você dar um abraço. Pô, eu não gosto do cara, velho. Não gosto, eu tenho raiva, eu tenho ódio. Fui correr de kart com ele me deu uma fechada, jogou para fora, fez eu rodar. Eu tenho que ir lá dar um abraço e falar parabéns para esse cara, Deus. Próxima vez que eu for, eu vou fechar ele. Que a tua justiça se faça, Senhor. Que o pneu do kart dele fure. Aí Deus fala: mas pneu de kart não fura. Ele fala: mas fura, Senhor. Você é o Deus Todo-Poderoso, você pode todas as coisas. Às vezes a gente é assim, e a gente esquece dessa condição. A gente cria os nossos preconceitos, a gente cria as coisas que a gente está buscando e vivendo, e a gente começa a colocar condições. Para que a gente coloque as condições, voltamos um amor filéu, e não vai adiantar nada. Para que você ame, você precisa aceitar. Você precisa reconhecer que Deus ama você. Você precisa falar que esse amor teve um valor, que esse amor foi importante. E aí você começou a perceber. E sabe o que esse amor vai fazer com você? O amor que ele aceita, ele é incondicional. Mas existe uma questão. O amor precisa trazer maturidade para a tua vida. O amor precisa. Não tem como. Olha só. João 4, do 9 ao 10, vou juntar os dois aqui, tá? Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Peraí, então eu preciso reconhecer. Eu preciso aceitar. Mas para isso eu preciso amadurecer.
Se eu perguntar para a maioria da mulherada aqui hoje, por que você não casa? Ela fala assim, porque não tem mais homem maduro na terra. Não é verdade? Eu escuto muito isso lá. E eu pergunto para os caras assim, ei, meu irmão, o que tá rolando, velho? Vão começar a falar mal de você já, né? Galerinha já tá falando umas piadas esquisitas de você, 40 anos, não casa, velho, né? O pessoal anda falando uns negócios meio chato aí de você. Aí o cara fala assim, não encontrei mulher com maturidade igual a minha mãe, para que eu pudesse me casar. Normalmente, todo homem quer casar com alguém que cuide dele igual a mãe cuide, não é verdade? Porque a mãe cuida da gente, não cuida? E aí você fica nessa coisa, poxa, que minha mulher seja igual. E aí a gente casa e fica esperando isso. E a gente fica desejando isso. Mas lembra? Deus mandou eu cuidar dela. Deus mandou eu cuidar. Deus não falou, ela vai cuidar de você. Falou, cuida. Se ela vai cuidar, Deus vai falar com ela. E a gente precisa prestar atenção nisso. Maturidade é a gente crescer. É a gente enxergar as nossas responsabilidades. Maturidade é a gente entender que existem princípios da nossa vida para a gente seguir. Maturidade é você parar e falar assim, peraí, eu não estou indo na igreja só porque eu quero conhecer alguém. Não estou indo na igreja só porque é legal. Não estou indo na igreja porque eu estou vendo o que vai dar. Não estou indo buscar Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não é isso. Eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro. Eu amo meu próximo, independente de quem ele seja. Eu amo meu próximo, independente do que ele faz. E aí é o grande pilar que a gente precisa parar para pensar uma coisa. Esse amor, 1 João 4,16, fala, e nós conhecemos e crescemos no amor de Deus, do qual Ele nos tem por nós. Deus é amor, e quem permanece em amor, permanece em Deus. Então, para mim entender esse amor de Deus, eu preciso ter persistência. E para mim aplicar esse amor de Deus na minha vida, eu preciso ter persistência. Você persiste ou você abandona logo? Né? Quando não bate as coisas, quando você olha e fala assim, não gosto de fulano. Você fala, puxa, mas Deus mandou amar o próximo, peraí, vou dar uma... Ou você já abandona o negócio? A maioria das vezes a gente abandona. Não vamos falar aqui, não vamos ser hipócrita que a gente abandona. A gente larga o negócio para trás. Não tem jeito não. Mas olha só que interessante. Se a gente quer amadurecer, a gente precisa ter persistência. Persistência, lógico, no teu trabalho, na mesma coisa. Mesma forma que você faz as tuas coisas. Mas quando é em amor, peraí, a persistência no amor é o poder suportar. É o poder lidar com as coisas e entender o que vai falar agora em 1 João 4,17. Nisso é aperfeiçoado o amor em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos também nós neste mundo. Então eu preciso amadurecer, eu preciso ter persistência, eu preciso ter confiança em Deus e crer na vontade de Deus. É diferente do que as pessoas têm falado, que esse amor de Deus incondicional seja como você quiser ser, faça o que você quiser ser. Não, aqui está falando que a gente tem que ser maduro, que a gente tem que crescer. E olha só que interessante, vai continuar falando, João 4,18, a gente está só seguindo ali, ó. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Você tem medo de mudar? Você tem medo de ser transformado? Você tem medo de falar, Deus, põe a sua mão na minha vida e me transforma. Deus, leve embora da minha vida o que eu não preciso de você. Deus, me trate assim como eu trato as pessoas à minha volta. É esse medo que tem que ir embora. Porque se você crê num Deus só porque Ele te dá as coisas, você não ama Ele e você não entendeu o amor dEle. Ora para Deus e fala, Deus, me torna uma pessoa melhor, transforma o meu coração, me ensina o que eu faço com o meu dinheiro, quem eu ajudo, eu preciso, eu não posso ser escravo disso. Deus, olha a minha vida, olha o que eu faço com o meu fôlego de vida. Deus, que eu aprenda a estar no primeiro lugar do pódio e olhar para as pessoas e me sentir feliz porque elas estão me olhando e estão torcendo por mim. Mas que Deus, eu também saiba estar lá embaixo do pódio e olhar para quem está lá em cima e falar parabéns, porque aquele ali é um vencedor. O amor começa assim, a persistência.
confiança. Ela é necessária, mas o medo tem que ir embora. O amor nos faz amadurecer. E para a gente ir fechando, 1 João 4,11. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ixi. Aí o bicho pega. Porque quando você lembra das pessoas que você gosta, é muito legal. Quando você lembra de quem te faz bem, como é legal. Eu amo a Célia, ela me aguenta, ela me atura. E eu sou chato. Conta umas piadas ruins, ela dá risada. Chego fedido do treino, abraço ela fica feliz, lavo meus kimonos. É isso? Não, eu amo porque Deus mandou eu cuidar dela. E o cuidar dela é um sinal do meu amor. Quando a gente olha para essa forma de obediência, que é a palavra-chave aqui, a gente precisa entender que é um grande desafio a gente amar quem não nos ama. E é um grande desafio amar o que não nos interessa. O que você ama? A gente ama o que a gente gosta. A gente ama o que a gente quer. 1 João 4,21. E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus também ame o seu irmão. Eu lembro de um amigo, o nome dele era Jarbas. Jarbas era um cara legal. Se ele fosse hoje, ele ia ser tipo o Eminem do rap, assim, sabe? Que ele era um cara na nossa cidade, talvez você vai lembrar disso, que quando a gente chegava na escola, alguém falava, cala a boca, você falava, cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu, né? Lembra essas coisas assim? Aí passava alguém cochichando, você falava, quem cochicha o rabispiche? O cara falava, come pão com lagartixa, lembra? O Jarbas era o cara. Não tinha uma resposta dessa que ele não sabia devolver. E ele falava com um sorriso muito grande. Porque eu acho que ele ficava treinando em casa, sabe? Tomando fora e devolvendo essas respostinhas. E era difícil de gostar do Jarbas. Era difícil. Jarbas era um cara chato. Tudo que você falava, ele tinha... Para você, sabe? E irritava. Até que uma vez, eu lembro uma situação na escola, que não lembro se foi um enxame de abelha, alguma coisa entrou na escola, e a gente teve que sair correndo da escola. Eu lembro que foi um desespero. E eu lembro que a gente tinha uma menina que era deficiente na nossa sala. E quando aquilo começou a bater, e o pessoal gritou, e todo mundo começou a sair correndo, né? E só faltou alguém sair correndo, já fazer alguma coisinha, né? Porque vai correr. Mas não. A gente saiu todo mundo correndo para a rua. Todo mundo estava com medo. E por mais que falaram para a gente não correr, a gente não obedeceu. E por mais que quem falou com a gente era a professora, que era alguém que nos amava, a gente se lixou para o amor dela. E a gente saiu correndo, porque ninguém queria tomar... Vocês já viram enxame de abelha? Eu já vi um enxame de abelha matar um cavalo. Já vi uma vez num pasto, um cavalo passando, estava vindo enxame de abelha, ele acertou no coisa, as abelhas foram nele. Já vi isso. Já aconteceu. Pouco tempo aconteceu isso ali perto de Vila Sandra, né, Everton? A gente estava conversando, né? Foi uma situação parecida. E aí eu lembro que a gente estava lá fora. E todo mundo perguntando, e perguntaram da menina. E eu lembro que eu vi o Jarbas sair de lá, cheio de ferroada, com aquela menina embaixo do braço. Jarbas era o cara chato. Jarbas era chato. Muito chato. Ia ser cancelado hoje no Instagram. Mas olha só que interessante, quando todo mundo esqueceu aquilo que era importante, a pessoa mais vulnerável ali, o Jarbas, dentro da sua chatice, lembrou que precisava fazer algo. Eu guardo isso na minha mente, sabe? Deus faz eu lembrar dessas coisas. Jarbas passou na minha mente do cara mais chato da sala para um herói. Talvez você tenha vivido situações assim na sua vida. E eu falo para você, hoje de manhã eu estava conversando com a minha esposa no carro, e ela falou uma coisa tremenda, né? A gente está falando sobre respeito, e até o texto que eu vou ler aqui, que é 1 João 4,12, ninguém jamais viu Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e esse seu amor está aperfeiçoado em nós. Então a gente precisa respeitar as coisas de Deus.
Eu lembro que aquele dia eu passei a ter um respeito pelo Jarbas. E hoje de manhã a gente estava conversando no carro, a gente estava indo, acho que pro Xaxim, buscar um kimono, né? E eu lembro que ela falou de um sermão que ela estava ouvindo, que um pastor estava falando sobre essa questão do amor. E a gente falou que o amor aceita, o amor cresce, o amor faz todas essas coisas. Mas tem uma coisa tremenda que o amor faz. Às vezes a gente olha para um outro grupo de pessoas que a gente ama, e que elas estão vivendo muito errado diante de Deus, distante de Deus. Existem pessoas que eu brinco, o pastor Carlos é meu amigo aqui na igreja, e eu falo para ele que existem os jangadeiros do inferno. É os caras que vêm dentro da igreja e chega para você e fala: ei, o que você vai fazer depois do culto? Tem uma baladinha ali legal. Não, eu não vou, não estou afim, preciso ir para casa e tal. Não, então vamos comer um dog, vamos fazer tal coisa. E vai te levando, e vai te levando, e vai te levando, e vai te levando, e vai te levando. E sempre tem umas piadinhas capciosas, e sempre fala um palavrão e arruma um versículo bíblico falando, né, que não tem problema nenhum nisso. E sempre está cutucando as pessoas, e sempre está com uma coisa sem graça. E quando você vê, você está falando igual, agindo igual e movendo igual. Sempre vai ter dentro e fora da igreja pessoas que não entenderam o amor de Deus e estão buscando o Eros, achando que é Deus. Minha esposa falou um negócio muito legal que ela ouviu. Porque a gente olha para esse tipo de pessoa e fala: Deus, mas frita, Senhor, frita de baixo para cima, né? Pururu com cabra desse, né? A gente como pastor que está discipulando, movendo aquele casal que está restaurando o casamento, aí vem aquele amigo e leva o cara para o negócio errado. Quantas vezes eu parei erroneamente e orei assim para Deus: Deus, dá um jeito naquele cara lá, Deus. Deus não vai ouvir essa oração, porque Deus não vai pesar a mão na vida de ninguém, porque eu mandei. Mas existe uma coisa interessantíssima. Ela falou para mim assim, que esse pastor falou, que se você ama tanto alguém assim, a ponto de ser conivente com os pecados dela, ame ela ainda mais, a ponto de não se conformar com que ela está indo para o inferno e você não está falando nada. Se você sabe, aquela pessoa importante, ela está errada. E aí você fala: eu vou confrontar. Não, você vai abraçar, você vai cuidar, você vai trazer, você vai mover. Porque aqui está falando nesse texto de João, puxa, a gente não viu Deus. Como é que você vai amar a pessoa do teu lado? Pensa nisso. Não seja conivente com o que é errado. Você não precisa deixar de amar por isso, mas você não precisa ser conivente. Mas o cara sabe um monte de versículo de cor, ele é tão legalzinho. Não, o legalzinho leva a gente para as coisas erradas. O legalzinho quebra o nosso relacionamento com Deus. E não existe nada mais legal do que o amor de Deus. Pensa nisso com você. E olha que interessante. O amor, ele ensina a gente a respeitar. Ele ensina você a olhar para o próximo e não julgar. Mas esse amor também te dá sabedoria. Esse amor também, na palavra de Deus para você, faz você crescer, amadurecer e saber o que é errado. E você estender a mão e falar assim: meu mano, não estou olhando, não estou te julgando, mas sai desse buraco que essa vida não vai dar em nada. E ele vai falar assim: desce aqui no buraco comigo. E você vai falar assim: está aqui, ó. É Deus quem estende a mão, como fala lá em Isaías. E a mão vai ser estendida e a pessoa vai sair. E no meio disso vai ter tropeço, vai cair, o teu amor vai fazer você persistir. Mas você vai olhar e falar assim: peraí. Não é ser conivente. Não é eu abraçar e dizer assim: não, mas quem sou eu para te julgar? Deus usa, a gente viu semana passada, Deus usa a mula de Balaão, Deus pode usar qualquer um. Mas para um pouco para pensar, ser conivente com o pecado não é amar. Ser conivente com aquilo que é errado não é amar. Ser conivente com aquilo que faz mal para as pessoas não é amar. Deus te ama, mas não é conivente com o teu pecado. Você quer continuar errado, você quer continuar torto, você só está carimbando o teu bilhetinho para o outro lado que você quer ir. Se você ama a Deus, você deixa Ele te transformar.
E se você ama a Deus, entende o amor dele, você crê que aquela pessoa que você ama muito, mas não está andando nos caminhos certos do Senhor, que ele também vai ser transformado. Porque é assim que eu creio. Se o amor de Deus me transforma, ele também transforma a sua vida. Se o amor de Deus pôde me tirar lá do lodo e me trouxe até diante da presença dele, esse mesmo amor também vai te tirar. Você vai olhar a pessoa e também vai trazer alegria para a sua vida, e também vai trazer felicidade, e vai te libertar daquilo que é mal. O amor transforma. Existe uma grande questão, que talvez a gente vai fazer um sermão só para falar disso. E talvez seja a maior dificuldade para a gente olhar para essa questão do amor de Deus e entender a nossa prática. O amor perdoa. Mas para falar de perdão a gente se encontra numa próxima vez. Para falar de perdão a gente conversa de uma vez só, porque é algo profundo no nosso coração. Eu queria orar por você nesse instante e colocar diante de Deus esse tempo. E queria que nessa palavra que você ouviu hoje, você pudesse entender que esse amor incondicional de Deus, ele está diante da tua vida. Que esse amor incondicional de Deus é aquele que diz que a porta da igreja tem que estar aberta para todo mundo que quiser entrar. Esse amor incondicional de Deus está querendo dizer que você não tem que olhar e dizer esse aqui é assim, esse aqui é assado. Mas esse amor incondicional de Deus está dizendo, não ame o pecado, porque ele não te faz bem. Esse amor incondicional de Deus está dizendo para a tua vida, não ame aquilo que é errado, porque isso vai fazer mal para o teu coração. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela vida de cada um aqui, Senhor. Deus, aqui estão pessoas, ó Pai, que eu amo demais, Senhor, no meu coração. Pessoas que estão aqui do meu lado, pessoas que estão aqui na plateia, pessoas que estão nos assistindo. Pessoas que o Senhor usa poderosamente na minha vida, ó Pai. Pessoas que através de um sorriso, de um abraço, Senhor, tem nos movido cada vez mais, Deus. Mas, Senhor, o Senhor tem aberto os nossos olhos. E dentro de tudo que temos vivido, onde as pessoas falam, seja como você for, Deus te ama assim. Eu sei que o Senhor ama, Pai. Mas o Senhor fala ao meu coração, ó Pai, que o Senhor não ama aquilo que fazemos de errado. E que o Senhor, com muito amor, quer que sejamos transformados. O Senhor quer que a gente abandone aquilo que faz mal, aquilo que destrói a nossa vida, por mais que aquilo pareça prazeroso, Senhor. Então, primeiramente, obrigado, ó Pai, porque o Senhor move pessoas assim, para nos dizer que o caminho está errado. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor, que em nenhum momento ela é conivente com aquilo que é errado, Senhor. E obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem falado conosco dia após dia, Senhor. E não vamos olhar para o próximo como uma pessoa que não tem jeito, mas vamos olhar assim como o Senhor nos olhou, ó Pai. O Senhor nos amou primeiro, e assim também vamos amar, Senhor. Cuida de nós, guarda o nosso coração, dê sabedoria, abre os nossos olhos, ó Pai. Nos conduz ao centro da Tua vontade. Faça com que possamos, ó Pai, levar o Teu amor a outras pessoas. Faça que sejamos diferentes dentro da nossa casa, sejamos diferentes com as pessoas à nossa volta. Então leve embora o medo, ó Pai, porque é o medo que nos afasta da Tua presença, Senhor. É o medo que nos faz pecar, Senhor. Que possamos confiar em Ti, como essa palavra diz. Que a persistência, ó Pai, possa fazer com que possamos lutar contra o que é errado. E Deus, te peço com todo amor e carinho, Senhor, cuida dos meus amigos nesse lugar, Senhor. Continua usando eles na minha vida, Senhor, e os guarda de todo o mal. É isso que oramos no Teu nome precioso, Jesus. Amém, amém e amém.